Oi, gente! Mais uma quinta-feira com live aqui no Saia da Toca. E aí, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente vai bater um papo que muito me interessa, né? Porque é uma luta constante com relação a peso, né? Com o que comer, o que pode comer, o que não pode comer. Oi, Josiane, tudo bem? Oi, mãe! Oi, Célia Cristina, tudo bem? Hoje o assunto é muito interessante. Gente, infelizmente não começaremos mais com as músicas, porque o Instagram tá cortando o nosso barato, né? Acho que por conta dos direitos autorais. Não pode ter mais a música faz toda a diferença, né? Ah, gente, eu tô tentando dar um tchauzinho aqui pra todo mundo, eu não tô conseguindo. A Lorena já está na área, né? Oi, pai. Meu pai também. Lorena, meu pai tá super empolgado, quer saber bastante desse assunto. Bom, então vamos lá. Deixa eu apresentar. Quer dizer, eu vou convidar a Lorena e daí eu vou apresentá-la. Tia Marlene, tudo bem, tia? Oi, Olá! bem-vinda ao Saia da Toca, seja bem-vinda ao Canadá. Obrigada! Prazer estar aqui falando com você. Tá me ouvindo e tá me vendo bem? Tô te A ouvindo, gente tô tá te aqui. vendo super bem, tá tudo ótimo. Oi, Camila. Já tem um pessoal, Lorena, interessadíssimo. Boa noite, pessoal. Que bom. É um assunto que interessa mesmo, né? Muito, muito. Bom, Lorena, antes de começar, deixa eu te apresentar, né? Quem é Lorena, gente? Para vocês verem que eu não tô assim, não é qualquer pessoa, uma pessoa que acha que. Não, calma, tem muito estudo aqui atrás. Vocês sabem que o Saia da Toca é um canal de estudo, gente, para estimular vocês a estudarem. Então, Lorena Uliana, eu pronunciei certo, seu nome é Uliana mesmo? Certo, isso, certo. É nutricionista com mais de 13 anos de experiência com abordagem comportamental, ó, já começa a interessar o assunto, e especialização em transtornos alimentares. Já super achei que eu tô aqui dentro desse assunto. Acredito que a alimentação é contexto e está interligada com a nossa história de vida total. Hoje ensino pessoas a como se relacionar com os alimentos sem culpa e com consciência para que o processo de emagrecimento aconteça de forma gradativa ao longo do tempo. Já amei isso. Bom, a Lorena é nutricionista na clínica Integrare Integrar. Uhum. desde 2018. É aprimorada em transtornos alimentares pelo Instituto de Psiquiatria, né, do HCFM da USP, em 2020. É nutricionista de saúde pública da Prefeitura Municipal de Serra, de 2001 Já foi. Isso, de 2011 a já foi. 2019. Tem formação em mindfulness e mindful eating Tweet. pelo projeto Nutrição e Consciência. Tem formação em coaching pela Abra Coaching em 2015, comissária nutricionista offshore do grupo Uniflex, formação em PNL, que é programação neurolinguística, no Indesp de 2013, pós-graduanda em nutrição clínica pela Universidade Gama Filho, graduada em nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto. Mentira que você fez Ouro Preto! Fiz ouro preto. Aham. Terra boa, hein, gente? Mas não sei se um dia eu tiver filho e falar, eu Muita. vou estudar em Ouro Preto, ela não vai estudar em Ouro Preto, não. Eu deixo, com certeza o meu mais. E diversos cursos livres. E aí, Lorena, quando eu falo para essa galera que tá aqui no Saia da Toca, gente, pra galera estudar, eles não estão entendendo. Eles acham que agora vão entrar no Google que é de um dia para o outro. Vocês estão entendendo o quanto que essa mulher Não. já estudou e continua estudando, gente? Não tem o que fazer. Então, Lorena, eu tô, assim, muito obrigada, muito honrada por você ter aceitado o convite. É um assunto que eu acho que está muito em alta. Hoje eu ainda escrevi o texto, né? Eu falei, gente, nunca as pessoas tiveram tanta informação com relação aos alimentos. Todo mundo hoje sabe dos malefícios dos alimentos processados, ultraprocessados, né? Todo mundo sabe da importância da atividade física, ou melhor, do exercício físico, e nunca, até hoje, a gente já viveu uma epidemia de obesidade com tantas doenças cardio, circulatórias, reumáticas,
inflamatoríssimas, assim, relacionadas com o alimento, como a gente tem vivido hoje em dia, né? E aí, gente, quando foi a minha irmã, né, que o nosso elo entre mim e a Lorena, ela nos uniu e ela trouxe essa questão das terapias integrativas. E aí eu ia buscar o artigo, eu fui atrás, mas o que você compartilhou comigo hoje, Lorena, é perfeito para o nosso pontapé, né? E aí eu vou deixar, porque eu falo muito, né? E aí, gente, só para começar, a Lorena compartilhou comigo a resolução número 679 do dia 19 de janeiro de 2021. A gente não está falando de coisa de ontem, a gente está falando de atualidade. A atualidade, o Diário Oficial da União regulamenta o exercício das práticas integrativas e complementares em saúde, que é chamada de PICs, né? São chamadas de PICs, essas práticas integrativas e complementares em saúde, pelo nutricionista e da outras previdências. E aí, olhando aqui, entende-se como PICs, as práticas integrativas de saúde, baseadas no modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo. Eu adoro isso, porque sai daquela coisa do protocolo. Todo mundo entra no mesmo protocolo? Não pode ser. Que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação de saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Tipo assim... Aí eu acho que tá finalmente, falando... né? Aí eu acho que tá finalmente a gente chegou nesse ponto, né? Quando eu formei lá em 2008, não se falava nada disso, né? Era muito uma formação tecnicista mesmo, do alimento em si, o que pode, o que não pode, o que faz bem, o que não faz, e não se falava de comportamento. Antes disso, acho que antes dessa resolução, o SUS, em 2007, já usava práticas integrativas complementares em saúde, né, principalmente a acupuntura, óleos essenciais, sabe? Mais nessa visão holística, e agora nós, nutricionistas, em 2021, fomos autorizados, dentro dessa regulamentação, a também trazer isso para os atendimentos. Então foi realmente uma grande conquista, porque amplia essa visão. Mas antes dessa resolução, acredito que o Guia Alimentar da População Brasileira de 2014 foi o grande marco, assim, para que toda essa evolução acontecesse, porque foi o primeiro guia mundialmente reconhecido por considerar a alimentação além do alimento, com os fatores emocionais, culturais, os psicossocioculturais que a gente chama. né? Exatamente. E a Organização Mundial da Saúde já tem esse conceito de saúde ampliada há muito tempo, né? Não é só saúde física, mental e social. E em 2014, com esse guia, que foi realmente muito aclamado internacionalmente, essa visão, acredito que começou a mudar, né? E as pessoas preocuparem mais com todo o resto, não só com o alimento em si. E aí foi que veio esse boom, né, de se falar mais sobre comportamento. A ciência tem estudado cada vez mais esses aspectos, né, e como mudar ou criar realmente melhores hábitos alimentares. Então, acredito que chegou a hora, né, da gente viver um outro lado. Chegou muito, gente. E assim, olha, eu vou compartilhar um monte da minha experiência aqui. Eu quero que vocês fiquem à vontade também para fazer perguntas. Tem esse pontinho de interrogação, mas podem escrever nos comentários. É que os comentários, às vezes, vai acumulando um em cima do outro e às vezes a gente acaba se perdendo. A Lívia entrou agora. A Lívia entrou! Oi, Lívia! Malu, Gabi, todo mundo aqui. Isso que a Lorena tá falando, né? Tipo assim, eu luto com peso por conta dessa influência estética e tal, desde muito tempo. E eu comentei com ela ontem que eu fui no endocrinologista com 15 anos e ele me falou assim, né, dentre as coisas, mas o que me marcou e que me traz a raiva, que eu tenho ódio disso, é o tal de comer meia maçã. Então, quando fala em nutrição, nutricionista, a carga que vem em cima de pessoas leigas como eu é restrição. É restrição ao ponto de não poder comer uma maçã, que a princípio é um alimento saudável. E naquela época
né, com 15 anos, eu crescida no Nescau, que tinha vitaminas, crescida na farinha Né? láctea, não era falado, o problema era a maçã, sabe? Então, isso eu acho que me trouxe muita. Eu já entendia que essa conversa não fazia sentido, mas era muito forte. Era muita coisa, a história da gordura, né? O lance da gordura era muito forte. E então, sei lá, ainda a gente vem com essa visão meio deturpada e com essa desconexão com o alimento, que era o que você estava falando, sabe? Com certeza. É importante lembrar que são épocas diferentes, né? A gente não Total. tinha o mesmo volume de informação que a gente tem hoje, a facilidade de ter essa informação. Então, era o que estava sendo dito naquele momento, né? Assim como você, eu também passei por esse processo de endocrinologista, dessa dieta de 1.200 calorias, né? Com 11 anos, 12 anos. Mas era o que tinha para a época, né? Fazer o quê? E isso já realmente mudou toda a minha história, inclusive eu fui fazer nutrição por uma dessas Ah, questões, eu porque eu ia comecei a chegar ler aí. tanto, estudar tanto sobre alimentos, sobre nutrição, e me interessar mesmo, que eu falei, gente, eu preciso fazer isso, porque acho que não vou me encaixar com mais nada. Então, reflete, né? Hoje o que eu faço reflete a minha história, né? E que bom, porque eu consigo, com essa minha experiência, também ajudar o outro. Total. Então, assim, isso é muito importante. Outra coisa que você trouxe aqui logo no início, essa questão da obesidade, é muito paradoxal, né? Então, temos muita informação, sabemos o que precisamos fazer, mas vivemos uma epidemiologia de obesidade. E eu acredito que seja muito pela questão da indústria, né? É, Nunca teve-se tanto ultraprocessados como atualmente. O Guia Alimentar traz muito essa divisão, né, dos ultraprocessados, dos alimentos processados, dos alimentos in natura. Então, assim, esse boom desse ultraprocessado a um preço barato. muito barato, acredito que seja uma das consequências, né, dessa obesidade, junto com toda a mudança comportamental, né? Carro, facilidades, né? Cada vez mais a gente tem se movimentado menos. Então é um conjunto de coisas para se justificar. Dificilmente a gente vai achar uma única causa. Sempre pensar de uma forma mais ampliada e multifatorial mesmo. A obesidade em si é uma doença multifatorial. Então, é importante a gente ter consciência disso para, ok, o que compete a mim mudar? Porque tem um fator genético aí também que a gente não consegue alterar. Exato, existe, porque entra nessa questão dos padrões, né, de estética, como se todos tivessem que ter o mesmo formato, mas não tem. Eu e a minha irmã mesmo, eu e a Lívia, quem nos conhece, por mais que a gente tenha um rosto parecido, que nós sejamos do mesmo tamanho, o corpo é completamente diferente. Completamente diferente. Então, eu nunca vou conseguir ser magra, fina como ela é, entendeu? Porque é minha composição. Uhum, Só que o entendimento disso, né, para aquela época, criou uma imagem e que hoje, que eu realmente estou fora do peso, quando eu olho naquela época, hoje eu consigo entender que eu não estava fora do meu peso, né? uhum, Mas é quando você tem um médico ali te reforçando, olha, come a meia maçã, eu já tenho ódio da meia maçã mesmo, gente. uhum. Não te peçam para ninguém comer meia maçã, porque a outra maçã vai Pensando ficar aqui, deixa preta. eu trazer uma regrinha prática, né? Porque o que eu recebo muita dúvida, o que que é uma porção de fruta, né? O que que é uma porção de fruta? Quantas frutas eu posso comer? O que que é uma porção de fruta? O Guia Alimentar traz 3 a 5 frutas por dia. E o que que seria uma porção? Regrinha da mão fechada, uma maçã, uma pera, uma laranja, sabe? Um cacho de uva, uma xícara de morango. Então, assim, se você usar essa regrinha, é isso. Uma banana é uma banana. Então, assim, cortar meia maçã não faz sentido nenhum. Cortar meia banana não faz sentido nenhum A, também. Então, a vamos história usar essa. A história do Pode cacho de falar. uva já é ótimo, porque já me falaram para comer 5 bolinhas. Eu 5. falo, você pega 5 bolinhas e enfia lá. Eu quero Não comer faz o cacho. sentido, né? É. Então, use essa regrinha, né? Se você quer controlar, tipo, quer controlar essas quantidades. E frutas em fatias, 2 dedos, assim, por exemplo, uma fatia de melancia, largura de 2 dedos. Isso vai fornecer em torno de 15 a 20 gramas de carboidrato. E aqui eu vou entrar nos números, né? Mas é uma média. A gente nunca vai ter exatidão na saúde.
né? A saúde não é uma ciência exata. É. Então, buscar essa perfeição, esse perfeccionismo na alimentação, nos números, nos cálculos, isso não vai existir. É, total. Lorena, então conta pra mim como a pessoa chega nessa irritação minha, nessa coisa, eu preciso emagrecer, mas tem que restringir, enfim. E aí, qual é o seu approach, então, para você entender isso, entender esse funcionamento? Como que você chegou nessa ideia das práticas integrativas? Como que eu cheguei? É, A partir do momento que eu não via mais sentido naquilo que eu fazia da nutrição só tradicional. E que eu sempre via os pacientes, ok, tinham resultado, mas depois de um tempo voltava ao que era antes, né? Eu recuperava todo o peso. Então isso começou a gerar uma inquietude muito grande. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu fui estudar sobre comportamento e como realmente ajudar a pessoa a mudar um hábito, a criar um comportamento, né? E que estratégias poderiam ser utilizadas ali, além do alimento, para que isso acontecesse naturalmente. Então, eu comecei a trabalhar dessa forma por conta de uma inquietude minha, inclusive. E aí, quando o paciente chega, a primeira coisa que eu faço é escutar o que ele tem para me dizer, a história dele, né? Qual que é um objetivo. E gosto muito de trabalhar num primeiro encontro, por exemplo, a noção de ilusão e realidade, né? Porque a grande maioria chega com uma grande ilusão, achando que vai perder 10 quilos, 15 quilos em um mês, por exemplo, em que só vai precisar melhorar hábitos alimentares num determinado período, né? Então, desconstruir isso é o primeiro passo. Por quê? Porque é um processo para a vida inteira. Se você quer realmente ter resultados duradouros, você precisa construir isso ao longo do tempo. E realmente mudar hábitos alimentares, porque senão você vai ficar alimentando o ciclo de restrição, compulsão, outra dieta, compulsão, e você nunca vai ter paz, digamos assim, né? Porque gasta energia você pensar sobre isso. Quem chega até mim fica pensando sobre comida o tempo inteiro. E isso gera sofrimento. Por que eu estou falando quem chega até a mim? Porque meu principal público são obesos, pré e pós-bariátricos, transtornos alimentares. Então, são pessoas que já passaram por N profissionais, tanto médicos como nutricionistas, já fizeram de tudo praticamente para emagrecer e chegam como se eu fosse a última esperança, digamos assim, né? Mas a ideia é trazer essa nova abordagem para que entenda que isso precisa ser feito ao longo do caminho, dia após dia, né? Então eu trabalho muito com prioridades, e aí vai ser diferente para cada pessoa, não tem uma receita pronta, vai ser do que cada pessoa vai me trazendo e quais são as prioridades, o que a gente precisa organizar. Sempre com um olhar no todo. O alimento é descartado? Claro que não. Eu vou pensar ali em macronutrientes? Vou pensar nas vitaminas também? Vou. Se precisar de suplementação, a gente vai colocar exames bioquímicos. E aí, junto com isso, vem toda a bagagem e experiência de vida. E aí a gente vai entendendo o processo da pessoa. Porque a alimentação, ela é história, né? Ela é simbolismo, ela é tudo, assim. Faz parte da gente. Verdade. faz parte da gente, faz parte do meio social, faz parte de memória afetiva. Eu tenho muita memória Uhum. afetiva com comida, então é muito difícil às vezes quebrar assim. E é isso mesmo, é cansativo. Eu penso em comida tipo o tempo todo. E hoje eu penso nos controles, assim, então realmente é muito cansativo. E tem períodos que é sempre uma onda, assim, sabe, de altos e baixos. Então, tem. Porque também eu acho que, como mulher, a gente tem os ciclos. Com E, certeza. gente, antes do meu período, eu tenho vontade de comer um boi inteiro, entendeu? Uma necessidade muito grande. E mesmo entendendo hoje essa questão dos hábitos alimentares e da escolha do meu alimento, porque, por exemplo, eu faço comida em casa, é trabalhoso, mas eu consegui desenvolver um processo, assim, organizei de um jeito que eu consigo fazer comida. Então, isso para mim já, a gente come pouquíssimo Ótimo. alimento processado aqui. Tipo, eu não vou fazer o leite de amêndoa, eu vou tomar o da caixinha, Não, entendeu? tá tudo bem. Mas a gente aqui come alimento de verdade. Assim, Ótimo. é trabalhoso. Então, mas não tem como eu nunca mais tomar um sorvete. Com certeza não.
Agora, por Porque exemplo, faz parte da nossa sociedade, faz parte do momento de lazer, né? Faz parte da exato, nossa história. Provavelmente você tem muitas memórias com sorvete da infância, né? né, A mãe? ideia é, ela Né, tá aí, mãe? a ideia é reduzir frequência e reduzir exposição. E é isso que eu trabalho com os pacientes. Hoje eu atendi uma paciente que ela já está num processo e tal. Eu falei, eu preciso comer chocolate todos os dias, então eu coloco no jantar, no almoço e no jantar. Eu falei, funciona para você? Ela funciona, consigo comer um pedacinho no almoço e no jantar. Então vamos manter, é isso. Não é se privar. Está muito mais relacionado à forma que a gente come, como que a gente come, a quantidade, se isso está compensando ou não alguma situação, alguma emoção, né, algum sentimento. Então, olhar esse alimento e entender o que, que ele representa para você é o primeiro passo. E aí entra o autoconhecimento. A gente só vai conseguir entender tudo isso se a gente se perceber, se a gente se observar, se a gente começar nessa... Querer, na verdade, né? Querer entrar nesse processo. Porque é trabalhoso, igual você falou, é trabalhoso. Sair da zona de conforto é trabalhoso. Muitas coisas a gente não quer encarar, por exemplo, porque às vezes machuca, às vezes dói, mas ficar colocando debaixo do tapete, acredito que lá na frente só vai piorar, né, a situação. É claro que cada pessoa tem um tempo, então precisa ser respeitado esse tempo também. Então isso vai muito também da sensibilidade do profissional de sugerir mudanças que realmente a pessoa consiga cumprir. Isso é muito importante, porque se você sai de uma consulta com N tarefas e você acha que não vai conseguir cumprir nem metade delas, a chance de você desistir ali é muito grande. Então, entender também o timing de cada pessoa é muito importante para que isso seja construído ao longo do tempo. E aí que entra as prioridades que eu te falei, né? Total. Por isso que cada pessoa vai ter uma prioridade, cada pessoa vai estar no momento para mudar alguma coisa. Então, eu gosto de trabalhar muito dessa forma. Com certeza. E até mesmo assim, né, as substituições. Substituir um queijo, um grana padano por um queijo cottage. Para. Não é a mesma coisa, né? Então, sabe, Hum. esse tipo de coisa. E aí também vem muito da culpa, mas aí também você não está ajudando. Falta a força de vontade. Gente, é É. muito mais do que isso, é muito mais do que simplesmente Com falar, certeza. olhar para a pessoa que é gorda e falar assim, ah, mas ela não tem força de vontade, mas também é o tanto que ela come. O que que tem por trás disso, né? E aí que Uhum. tá, quando você fala do autoconhecimento, mexer nisso, às vezes você vai mexer em feridas muito doloridas. E eu lembro que nos períodos que eu fiquei magra, eu fiquei. Foram os momentos que eu não pensava na comida, que eu estava vivendo assim, uma coisa muito nova na minha vida e aconteceu naturalmente, entendeu? Eu não lembro nesses períodos que eu estava magra parar para pensar que eu precisava fazer regime, que eu não podia comer isso, que eu não podia comer aquilo. Muito pelo contrário, eu estava indo pular carnaval em Ouro Preto, comer aquele hot dog à noite que descia queimando. Mas você subia as ladeiras também, Ou né? Então, subia muito a ladeira. tá vendo como que é o equilíbrio aí, né? É, Então, é bem nesse processo mesmo, né? Entender o que está por trás para que você consiga ir trabalhando isso aos poucos. A alimentação, ela tem muito disso. Você precisa estar aberto, né? A verdade é essa. Cada pessoa está no momento, você precisa estar aberto para isso. Quando a gente coloca muito foco numa coisa só, ela tende a expandir. Quando você fica pensando em comida o tempo inteiro, vai ser só isso que você enxerga na sua vida, né? O que mais está acontecendo ao redor? Então, quando você fala que, nossa, quando eu não pensava em comida e estava preocupado com outras coisas, foi o momento que eu mais emagreci. Faz sentido, por quê? Porque a comida está ali no papel dela, para te nutrir, para matar a sua fome, né? Para te dar energia, e você está realizando todas as outras coisas que te satisfazem, por exemplo. Então, achar outras formas de prazer, de ocupar o tempo, né? Outras atividades também é importante, para que a comida ocupe o lugar dela. Então, tudo vai depender qual que é a sua representação que você dá para essa comida neste momento. Qual que é a representação que você dá para o sorvete, que você gosta tanto, ou para a massa, ou para o chocolate?
que esse alimento, se você perceber que é uma compensação, o que ele está compensando, ou o que ele está suprindo, acredito que a reflexão possa começar por aí, para que você comece a entender alguns comportamentos e como que esse alimento ele está sendo usado aí por você. Eu uso muito a Faz, comida faz sentido? eu uso muito a Faz comida como sentido? prêmio. Do eu mereço? Eu mereço. Tipo assim, Uhum. tanto quanto quando eu quero demonstrar amor, né, pelos meus amigos, pela minha família, tipo assim, vamos para o Brasil. Existe um pensamento já de o que vai ser de comida. O alimento é sempre muito importante para mim, assim, sabe? O que eu vou comer, o que eu vou fazer, porque e tem essa demonstração. Assim, e tem muito disso, tipo, ai, que dia difícil, vamos comemorar, vamos comer uma comida gostosa, porque é, entra nesse lugar. E ao mesmo tempo que, né, talvez não pudesse ser assim, dar esse valor para a comida como prêmio, é gostoso também, porque é uma parte social, sabe? Claro, e você está numa situação diferente, né? Você está em outro país. E aí você volta para o seu país de origem. Por mais que você faça as coisas que são brasileiras, aí não vai ter o mesmo gosto do que você comer aqui no Brasil. Não vai Não ter vai. as mesmas pessoas, né? Não vai ter a mesma experiência, né? O social, tudo isso. Então, assim, e tá tudo bem. E aí ok, vamos planejar isso. Você vai vir para o Brasil, ok, esse período vai ser assim, assim, assim. E quando eu voltar, será que eu retomo os meus hábitos? Isso pode ser uma estratégia para você trabalhar isso. E não ficar se culpando ou se privando. Não, vou no Brasil e não vou comer, sei lá, coxinha. Não sei se você acha coxinha isso, se você gosta, né? Mas é um alimento bem brasileiro, que você não vai achar em nenhum outro lugar do mundo. Então, assim, acho que trabalhar mais nessas questões e no que você vai fazer depois, pode ser que traga muito mais resultado para você do que você ficar assim, ai, não vou comer, não vou comer, não vou comer. Quando chega aqui, provavelmente vai comer uma quantidade muito maior do que se você não tivesse tão apreensiva, né, ou com culpa em relação a isso. Então, você falou da culpa. Alguns momentos tem a culpa também, Uhum, de não com certeza. conseguir vencer aquele alimento sabendo que eu poderia vencer, entendeu? De não ter pensado. Mas é porque isso chega uma hora que cansa. Porque eu Uhum, tenho que negociar. O meu corpo, meu físico, eu preciso negociar alimento. Então, assim, eu quero comer um brigadeiro, eu vou comer um brigadeiro. Mas aí apareceu um sorvete, que eu fui na casa de alguém, apareceu um sorvete. Eu vou tomar ela também, entendeu? E aí, assim, quando uhum, eu compro, eu falo, hoje, o que já é bom, porque antigamente eu comia tudo, qualquer coisa, até pedra com caldinho eu comia. Hoje, assim, apareceu um sorvete mais ou menos. Eu falo, putz, não, esse aqui eu não preciso ganhar caloria com isso. Hoje eu já consigo me desfazer. Tipo assim, se o negócio tá ruim, antigamente eu ia comer para não jogar fora. Hoje eu desfaço. Eu falei, tá ruim, por que eu vou colocar isso para dentro do meu corpo? Hoje eu já tenho esse pensamento. Então, quando eu escolho, tipo, tá, eu vou ganhar caloria com um sorvete de doce de leite da Häagen-Dazs, que é uma vez ou outra, entendeu? uhum, Agora, quando tá nesse meio social, é muito difícil essa negociação, entendeu? uhum. E por que que é difícil? Porque as pessoas me oferecem. Eu acho que tem essa coisa de não fazer a desfeita, Uhum. entendeu? Tem E alguma aí, coisa de será que não... tem alguma coisa relacionada em agradar o outro? Também, claro que tem. Mas aí, gente, aí a gente agora entra na sessão de terapia, né? Uhum. Tá Porque vendo como que é importante ter esse suporte também, e como que é importante conhecer quais são esses gatilhos, conhecer o que está por trás, porque muitas das coisas vai ter a ver com terapia, né? porque quando eu era criança, eu era muito briguenta, eu era muito agressiva, eu era muito brava, e as pessoas me elogiavam muito quando eu comia, porque elas gostavam de cozinhar para eu comer. Porque eu falo que eu comia com gosto, entendeu? Então, acho que tem um pouco disso. Acaba sendo esse prêmio, esse reconhecimento. Sim, com Mas, certeza. mas eu gosto mesmo de comer, sabe, Lorena? Sabe o filminho do Uhum, sei, Ratatouille te entendo, eu também gosto. que eu vou descobrindo sabores aqui, né? Cara, quando a comida é muito boa, eu falo assim, meu Deus do céu, que coisa mais deliciosa. Que coisa mais deliciosa. É E por que que você incrível. acredita que você é assim? Eu também sou assim. Da onde que vem isso?
Da onde que vem isso? Uhum. Não sei. Agora eu não sei. Eu acho, não sei da onde que vem isso. Você acredita que são experiências, por exemplo, lá da infância, por exemplo, a forma como a nossa família lidou com isso? Ah, eu acho que pode ser, pode ser. Mas de alguma maneira eu penso também assim, a gente tem afinidades por coisas. A gente gosta de algumas coisas. Tem gente que gosta muito de fazer exercício. Uhum, E às vezes não tem influência de alguém, gosta porque gosta. Eu acho que eu gosto da comida. Eu gosto de comer, uhum. entendeu? Também. Mas eu não sei, eu não consegui ainda ir muito a fundo para chegar nesse ponto, não. Então fica aí a reflexão, né? Entender isso é o que vai permitir com que você vá mudando gradativamente alguns comportamentos, como você já tem feito, né? De alguns padrões você já mudou, não, então eu vou só priorizar de repente aquilo que realmente vai valer muito a pena, aquilo que eu realmente gosto muito, né? Aprendeu de repente a deixar a comida no prato. Isso tudo é crença que a gente vai carregando da infância, né? Então, assim, a minha família oferecia muito. Comida era uma forma de amor, né? Eu venho de família italiana, então assim sempre com mesa muito farta, né? Ficava um mês de férias na casa da minha avó, por exemplo. Então ajudava ela a fazer bolo, biscoito, queijo, essas coisas, e era tudo resumido a comida, né? Então assim a gente aprende e aí vai criando esses vínculos e vai carregando isso ao longo da vida. E isso reflete muito na nossa relação com a comida hoje. Então entender esse processo faz muita diferença na hora de a gente mudar pontualmente algumas coisas. Então, eu te sugiro você pensar mais sobre isso, porque pode ser ferramenta para melhorar alguns comportamentos aí também. Comida no prato nunca fica. O meu Pois prato é. ele pode guardar de O meu volta também não. para dentro do armário, que ele está limpo. E isso eu aprendi na infância, com certeza. Não podia deixar comida no prato, né? Não. Tanta gente passando fome, né? Por que você vai deixar comida no prato? Isso é Exa- crença. Isso é crença. exatamente. Uhum. Exatamente. E aí, isso é crença. Isso é crença. Lorena, das práticas integrativas, como que você já começou? Porque é nova essa resolução. Dentre as práticas que estão disponíveis, você já tem usado algumas delas no seu dia a dia? O que que você usa? O que que você tem visto de resultado? Sim. Por mais que isso aqui seja novo, intuitivamente eu já trazia, né, em alguns atendimentos, até quando eu fazia só atendimento de coaching, por exemplo, não colocava nutrição, então eu já trazia algumas coisas. E a principal delas, e que eu acredito que traga muito resultado, que a ciência já fortalece muito, é a meditação. Então, a mindfulness aí, né, que a meditação estudada pela ciência, que não tem vínculo religioso, é tratamento para transtorno alimentar, inclusive. Tem várias publicações aí já mostrando melhora de quadro. E a yoga também está relacionada à melhora de transtornos alimentares. Então, assim, a meditação, sem dúvida, é o que eu mais uso. E aí, quando eu falo meditação, eu não estou falando de ficar uma hora meditando. Eu ensino o paciente a fazer meditação nas pequenas coisas, porque é sempre novo para muita gente. Então, assim, e a meditação é o quê? Estar presente. A atenção plena é estar presente no momento. Então, tá comendo? E aí eu trago para a minha área, né? Tô ali só comendo, que é o comer intuitivo, né? O comer consciente. Tô ali só comendo, não tô fazendo mais nada, tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Isso traz consciência alimentar, traz percepção. Então, é uma forma de meditar também. Então, ampliar essa visão de que a meditação é só uma prática que tem que ficar uma hora lá sentado de olho fechado, não. Eu tento trazer muito para a realidade da pessoa, de começar com um minuto, sabe? Com pequenas coisas para que isso vá crescendo, vai criando um hábito para isso. E- e- Então, de todas as práticas é a meditação. Mas gosto muito e eu pretendo fazer uma formação mais para frente de Ayurveda. Eu acho que ajuda muito também. Reiki também é algo que eu gosto muito, mas tem várias, né? Você viu lá, a lista é É enorme, enorme, muito. é enorme. E possibilitou ampliar, né, esse horizonte para os pacientes de trazer terapias alternativas para promover bem-estar, qualidade de vida, né, saúde. Então, acredito que vai ser algo que vai se expandir cada vez mais. Olha como eles dizem, né? Easter egg que você está soltando agora. O pessoal que trabalha na área da saúde, olha só, gente.
Porque muitas dessas terapias, elas ainda não têm comprovação científica forte. A acupuntura mesmo, ela é milenar, veio com a medicina tradicional chinesa e hoje ela está se estruturando assim como a meditação. Mas existem outras que ainda não são tão fundamentadas. E eu sim, eu sou bastante cética, eu sou bastante dessa área Uhum, científica, acadêmica, mas eu gosto muito desses assuntos e eu acho que essa é uma área que está aqui para ser explorada. Entendeu? Então, quando uhum, a gente está falando aqui de nutrição, a gente não está falando só para nutricionistas. A gente está falando para todas as áreas, né? Um campo enorme para todas as áreas da saúde explorarem essa complementação das terapias alternativas, que até então são ditas alternativas, como forma uhum. de conquista mesmo dentro da área da saúde, com as outras ciências, né? Sim, e para chegar nessa resolução, né, passa por um crivo muito Exato. seletivo, né, de profissionais e com trabalhos científicos. A meditação, por exemplo, tem vários trabalhos mostrando melhora de dores crônicas, melhora de sono, melhora de concentração, diminuição de ansiedade, diminuição de transtorno de compulsão alimentar, diminuição de pressão arterial. Então, assim, todos com comprovação. A mindfulness que é estudado porque não tem vínculo religioso, né? Eu, assim, para qualquer técnica meditativa, ao meu ver, vai fazer esse mesmo efeito. Por quê? Porque trabalha com atenção plena, consciência, na respiração. Então, a meditação ela vai ativar a córtex pré-frontal, que é justamente a área de concentração e foco, e aí vai essa cascata de benefícios também junto. Então, independente de qual, né, você se identifica, acredito que você vai ter benefício com todas. Eu vou sempre defender o Mindfulness, que é a que traz a ciência aí por trás. Então, mas a gente tem, por exemplo, yoga, né, que é bem milenar também. Então, assim, E de alguma maneira trabalha com essa coisa do momento, de você prestar atenção no seu respiração. corpo, muita Uhum, respiração. Hoje fala muito na uhum. respiração. A meditação está muito relacionada com a respiração também, né? E é isso mesmo, a gente não respira hoje, a gente fica mantendo respiração muito superficial, né? Uhum. E Aqui tem medicina tradicional chinesa também, tá? Nessa resolução, que entra aí a acupuntura e outras coisas. com certeza, é. E você falou de ansiedade. Você acha que essas doenças, talvez sim, porque entra num desequilíbrio, essa parte emocional, mental, são os grandes vilões com relação a essa questão de peso, como por exemplo a Ansiedade. ansiedade? Ansiedade é um dos, né? É difícil falar se é o maior ou não, mas com a pandemia principalmente deu um agravo maior, né? Então é um dos. Mas a ansiedade tem níveis, né? Tem transtorno de ansiedade, que é uma coisa, tem ansiedade momentânea, tem síndrome do pânico, que pode gerar essa ansiedade também. Então, é uma série de coisas, mas pensando quem tem a ansiedade como fuga na comida, sim. Porque essa ansiedade não necessariamente vai para a comida. É. Não sei se você consegue entender isso, né? Cada Sim, pessoa sim. reage de um jeito, então a ansiedade pode se manifestar de outras formas. Mas contribui bastante. Tem uma pergunta aqui Aonde eu não vi, tá no comentário? sobre comer consciente. Não sei se você E o consegue. tanto de sorvete que eu comprava, minha mãe falou. E o tanto de sorvete que eu comprava. A Lulite. E como é difícil estar presente, mas ainda chego lá. Treino, é prática. A Prática, prática, A prática. Gabi Vendrasco falou: o que você recomenda para alguém que quer desenvolver o comer consciente como primeiro passo dentre todas as alternativas? Ótimo, essa pergunta é muito boa. Tem algumas estratégias. Primeira delas, tirar distrações de perto. Não comer com o celular do lado, por exemplo, não comer assistindo televisão, É que isso é muito comum. A demais. gente está 24 horas com o celular ali do lado, né? Seja para trabalho, para outras coisas, mas você está ali comendo, focar na comida, você está só comendo. Então, assim, tirar essas distrações é um grande passo. Outra coisa, começar a prestar atenção, ativar os sentidos, né? Olfato. Então, presta atenção no cheiro que a comida está
está exalando, seja na hora do preparo, seja enquanto você está ali comendo. Atenção nas cores, que aí a gente já traz a visão, né? Então tá fazendo ali, presta atenção nas cores, né? Observa, nossa, que tom de verde é, tem verde, não tem, né? Quais são as cores que estão ali? Isso tudo também já é uma outra forma. Tá comendo, presta atenção nas texturas, tá quente, tá frio, tá crocante, tá macio. Também é uma forma. E aí, você vai ver que se você estiver presente, vai vir pensamentos aí em relação a essa comida. Ou porque é uma lembrança que você teve, ou porque você está pensando em alguma coisa relacionada a isso. E se observa sem julgamento. Às vezes o pensamento vai lá na conta que você tem que pagar, e aí você traz de volta. Sabe? Estar presente ali é treino. E aí você pode começar pelos sentidos. Sem as distrações, você começa a observar os sentidos. E outra coisa é a respiração. Eu costumo indicar 3 respirações, assim, bem tranquilas, sabe? Antes de começar a fazer o prato, de começar a comer, porque a gente consegue reduzir até a frequência cardíaca mesmo. Às vezes a gente chega tão ansioso ali para comer, ou porque estava fazendo outra coisa, já chega e... Se você fizer 3 respirações, você vai ver que sua frequência cardíaca vai diminuir e você vai estar um pouco mais consciente até para o que você vai colocar no prato. Isso é uma das coisas. Posso trazer... Posso falar mais? Poxa, Se deixar aqui, manda se deixar, eu vou ficar falando. fala, Lorena. Tá ótimo. Tem uma técnica que eu trabalho até com pacientes bariátricos, né? Que eles têm muita dificuldade de montar um prato pós-bariátrica. Porque está acostumado com uma quantidade, um volume alimentar, e está tudo muito recente ainda a cirurgia, e quando vai montar o prato, acaba colocando a mesma quantidade. E aí não consegue comer, né, fisiologicamente, pela alteração que tem. E aí uma técnica que eu trabalho é, pensa no que você vai colocar no prato, qual que é a quantidade que você vai colocar. Reduz pela metade agora essa quantidade. É o suficiente para a sua fome neste momento? Não, acho que é muito ainda, isso pensando em bariátrica. Então, reduz pela metade da metade. Não, agora acho que é. Aí você vai lá e se serve. Então, você pode usar essa técnica se você achar que você esteja comendo num volume maior. Então, pensa antes. Nossa, o que eu vou colocar no prato? Isso é o suficiente? E se eu reduzir um pouquinho de alguma coisa? E aí você vai lá e monta esse prato de acordo com essa nova visão que você teve desse prato. E aí você come com presença. Se sentir fome ainda, você vai lá e se serve mais. Se não, ok, não, estou satisfeita, então é isso. Pode funcionar. Muito bom. Meu pai perguntou, Lorena, isso que eu falei, pai, você vai fazer pergunta? Não, eu só vou prestar atenção. Por favor, dormir mal engorda? Sono está relacionado, sim, a aumento de apetite, porque altera neurotransmissores, né? Então, hormônios de fome e saciedade são alterados. Sono é muito importante. Você pode até prestar atenção, de repente, num dia que você dormiu mal, ou que você perdeu noite de sono, o que vai acontecer no outro dia em relação à alimentação? Você vai buscar muito mais alimentos calóricos em geral, com carboidrato ou com açúcar, por conta disso. Então, regular sono é uma coisa muito importante quando a gente pensa num processo de emagrecimento, sim. Por isso que tem aquilo das pessoas que trabalham à noite e acabam engordando? Engordando. Sim, com certeza. E aí a gente pensa em ciclo circadiano, que é o ciclo que gera essa questão dos nossos hormônios, né? Então, altera muito, com certeza. Isso altera neurotransmissores e hormônios de fome e de saciedade. Então, primeira coisa, quando a gente pensa, né, num processo, já que está falando aqui de emagrecimento, quando a gente pensa num processo de emagrecimento, a gente precisa olhar o todo, não só o alimento. Então, sono é importante, intestino é importante, né? A atividade, né, o movimento é importante, exames bioquímicos são muito importantes, né? Cortisol, por exemplo, é muito importante também, que está relacionado ao hormônio de estresse. Então, assim, é uma série de coisinhas que a gente tem que ir olhando. Aí vai cercando. Não, sono dá para melhorar, então vamos melhorar o sono. Não, tá legal, precisa do intestino. E aí é se observar para que esse todo gere o resultado do emagrecimento. Nunca vai ser só o alimento. Eu não gosto de usar palavras muito fortes, ou nunca ou sempre, mas aqui nunca vai ser só o alimento. Assim. Isso é uma mensagem linda que você já deixa nessa live, porque é isso. A gente põe muita culpa em cima do alimento e, de fato, não é, né? Aí acha que é aquele pão que você comeu que vai estragar tudo. Será que é só o pão ou tem todo o resto? É isso mesmo. A Lívia colocou aqui. O que me assustou,
Desculpa, pode Antes de falar. você falar. Não, pensando aí no terrorismo que você falou, né? Eu coloquei uma publicação, acho que antes de ontem, sei lá, no Stories, que eu tomei um suco de laranja e comi uma focaccia lá. E aí eu perguntei, tipo assim, você toma suco com medo de engordar? Você não toma suco com medo de engordar? 70% das pessoas responderam que não tomam suco porque tem medo de engordar. Olha que ponto chegamos. Um suco de laranja natural e aí as pessoas não tomam com medo de engordar. Será que é o suco mesmo de laranja que vai te engordar ou que vai atrapalhar no seu emagrecimento? Mas é exatamente isso, é o lance do terrorismo, porque entra naquela coisa, você está tomando a frutose, você tirou a fibra que você comeria com o bagaço da laranja, e aí esse açúcar vai ser metabolizado, vai virar gordura. Só que é diferente frutose das frutas e frutose que a indústria usa, por exemplo, para fazer um alimento ultraprocessado. Total. As duas são frutose, né? Só que as pessoas não explicam isso. A frutose da fruta é diferente da frutose usada pela indústria. Então, metabolicamente, vai ter vias diferentes. Então, a mesma coisa da gordura. Uma gordura saturada, metabolicamente, vai ter vias diferentes de uma gordura poliinsaturada, que é o ômega 3 ou o ômega 9. E aí todo mundo coloca tudo no mesmo balaio, né? Não posso comer gordura porque engorda. Mas qual tipo de gordura? Sendo que o nosso corpo ele precisa, né, de todos esses macronutrientes. Então é questionar mesmo, é ser crítico em relação à informação que você está recebendo, que você está consumindo, para que lá na frente você não tenha consequências maiores. Sim. A Lívia falou assim, com essa questão de trabalhar à noite, agora ela tem trabalhado à noite, ela falou que está acontecendo com ela, eu acho que aumentar a fome dela à noite. É real, Lívia, é real mesmo. E Lorena, você estava falando muito dessa questão do mindfulness, né? Como uma das práticas integrativas de prestar atenção. Eu sinto bastante pressão com isso, porque eu não tenho o senso de saciedade. O meu lance com sabor é tão forte que eu acho que eu não posso ter o estímulo ao meu redor. Eu não sei te falar o quanto que é suficiente para minha fome ou não. Olha que Então coisa. tem que treinar. Tem que treinar isso. Pois Você é. pode começar pensando numa escala de 0 a 10. Eu trabalho isso com os pacientes também. Fome e saciedade. De 0 a 10, ok. Qual que é, antes, a pessoa que me perguntou aí do comer consciente, né? Então, antes de montar o prato, por exemplo, você pode fazer essa pergunta: qual que é a nota da minha fome agora? De 0 a 10. 0, não tô com fome. 10, tô com muita fome daquilo que eu como qualquer coisa que vier pela frente, porque eu não tô conseguindo raciocinar de muita fome. E aí você monta uma escala. 5, tô no meio do caminho. O ideal é a gente sempre se alimentar numa fome entre 4 e 6. Tá começando a sentir fome, mas não tá desesperado. Que aí o nosso poder de escolha, de consciência dos alimentos vai ser muito maior. Então você pode começar a treinar essa escala. Ok, comi. Qual que é a minha saciedade de 0 a 10? 0, não estou saciado. 10, estou saciado. A saciedade do 10 é aquele que estou muito saciado, estou quase passando mal. E É aí, essa sociedade que eu consigo perceber. Olha isso, como que uhum. é difícil. E ao ponto Então de é quando ir treinar. acabando a comida, eu começar a ter dó que aquela comida que é muito gostosa está acabando. Uhum. Você come muito rápido? Muito. Então treinar a velocidade, né? Aí, Da sua Lívia, alimentação. 52 mastigadas. 52 não, mas assim, umas 20 pelo menos, ou até que o alimento vá descendo sozinho, sabe? Por quê? Porque tem esse tempo, não sei se você já ouviu sobre o tempo de 20 minutos, né? De durar a refeição, fazer a refeição durar 20 minutos. O tempo que o nosso cérebro precisa, sabe, para entender que está saciado, que está se alimentando, para liberar hormônios sacietógenos, são 20 minutos. Então, comer muito rápido pode fazer com que, não, estou com fome ainda. Aí daí de meia hora depois você fala assim, nossa, acho que eu comi demais. Por quê? Porque não deu tempo. Então, mastigar e comer mais devagar vai fazer diferença aí. Você pode treinar isso também. Eu tô É falando de treino, né? 52 mastigadas porque coisa de irmão, a gente implicava muito com a Lívia. A Júlia, um dia Ela come bem contou, devagar, a né? Júlia contou, Ela come e foram 52 mastigadas. desmastigada. Ela come bem devagar, eu sei. Aí o meu pai tá perguntando de novo, meu pai tá encanado com o sono. Porque, Ah, mas tem um negócio, meu pai sempre foi muito magro, a vida inteira dele muito magro, assim, ao ponto de ter vergonha de tirar a camisa. Aí foi ficando mais velho, e hoje o meu pai,
ele tem um porte físico bom, meu pai faz academia, meu pai anda e não sei o quê, só que tá com aquela barriga bem globosa. E Uhum. tá na dieta e vai, foi para nutricionista, chegou a perder bastante, depois volta tudo de novo, porque é isso que você falou, não acaba sendo consistente, porque tem muita restrição. Chega um ponto que você não pode comer mais nada, entendeu? E ele tá meio que estagnado. Então ele tá tentando Uhum. achar essa solução. Então ele perguntou aqui, dormir mal afeta o metabolismo? Com certeza, também. Né? Pensando no ciclo circadiano, né? Acho que ele pode, então, melhorar, começar pelo sono aí, se for o caso, e mudar estímulo, né? Quando a gente pega um paciente estagnado, o que a gente faz é mudar estímulo, seja estímulo alimentar, com estratégias mesmo, até proporção de macronutrientes, se for pensar na alimentação em si, de repente estímulo de exercício diferente, dentro das limitações da pessoa também pode ser uma outra estratégia. E quando a gente trabalha no processo de emagrecimento, nunca uma restrição contínua. Por exemplo, restrição que eu falo, né, dentro de uma média para que haja déficit calórico. A gente emagrece com déficit calórico mesmo, né? Então, assim, gastando mais e consumindo menos. E aí é legal trabalhar em blocos, por exemplo, ok, vou fazer déficit calórico durante 4 semanas, vou dar um descanso de 4 semanas, vou subir um pouquinho a caloria, para depois descer de novo. Então, fazer essa mudança de estímulo ao longo do tempo é importante para que esse metabolismo ele realmente não estagne. Então, por isso que o acompanhamento ele é necessário, para que a gente vá mudando essas estratégias e o organismo continue respondendo. Aí a gente pensa também, idade é um fator importante, né, porque há muita alteração. Pensa em exames bioquímicos, né, como é que estão todos, alguns exames hormonais que aí é o médico que vai avaliar mais a fundo, às vezes precisa fazer reposição de alguma coisa. Homem aí entra na andropausa, né, que também é outra coisa que tem que ser olhada. É um conjunto de coisas aí para avaliar. Sim, sim. A Lívia falou aqui que a alimentação dela demora 40 minutos. Eu, Eu sei. no meu trabalho agora, eu só tenho meia hora. Então, geralmente eu chego correndo, não tem muito essa coisa. A Gabi, Ah, oi, pode falar. não, é outra coisa que eu lembrei aqui, é que eu vou lembrando das coisas e vou falando. Ótimo. Para a questão da saciedade, né, que você falou. Quando a gente mantém uma alimentação equilibrada, né, em porções que sejam suficientes para o organismo, respeitando essa fome e a saciedade, a fome vem a cada 3, 4 horas, o intervalo. Se você come em grande volume, pode ser que você fique um longo período de tempo sem fome. Então, perceber isso também é importante. Qual que é a quantidade que eu estou comendo neste momento? Que horas que vai vir a minha fome? Dá 2, 3, 4, 5, 6 horas, porque é diferente. Se a gente come uma refeição muito pesada, que eu vou colocar um extremo, uma feijoada, que tem bastante gordura, etc., a gente vai ficar um longo período de tempo sem fome. Se a gente come uma alimentação mais balanceada, né, com menos gordura, dentro da nossa fome e saciedade ali do momento, a tendência é que a cada 3, 4 horas a gente comece a sentir fome de novo. É, tá. E tenho agora duas perguntas em cima disso que você está falando. Essa coisa de que tem que comer de 3 em 3 horas para poder manter o metabolismo, isso é lenda, né? Uhum, Porque, não, por não é regra, exemplo, não existe. não existe, porque dependendo, a minha insulina pode trabalhar diferente da sua para empacotar Uhum, a, sim, né, a não glicose é para dentro regra. da célula. Uhum, Então, talvez se eu ficar comendo de sim. 3 em 3 horas, eu vou engordar. Agora, Não é hoje regra. eu já consigo perceber isso. É, porque tem uma outra amiga nossa, assim, ela, desde a infância, que também ela é nutricionista, eu não sei se você conhece ela, Desirê Coelho, às vezes ela aparece na Fátima Aham. Bernardes e tal. E Uhum. eu acompanho ela também, e ela falou muito dessa coisa da fome, como que ela fala? Da fome sentida, quando você sente mesmo a fome. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, então hoje eu estou mais atenta nesse momento de quando eu sinto fome. Isso que você acabou de falar, hoje eu já consigo perceber. Porque Legal. antigamente eu falava assim, eu vou comer para ficar, eu vou comer porque eu tenho outras coisas para fazer, então eu vou comer agora para ficar livre. E às vezes eu nem precisava comer, entendeu? Uhum. Então hoje eu consigo perceber assim, teve um dia a gente foi num restaurante turco aqui, uma comida que eu era assim, a vontade era a gente chegou a pedir mais pão para porque não podia levar o pratinho do caldo, daquele molho. Era uma coisa assim incrível. A gente comeu muito à noite.
no dia seguinte, eu não tomei café da manhã, porque eu já Não sentiu fome. consegui perceber que eu não precisava disso. Então, isso Sim. realmente já é bom. Em outros momentos, se eu tivesse comido pra caramba, mas eu estivesse no Brasil, chegasse um pão fresquinho, torradinho, ia ser muito difícil, porque aqui em casa eu consigo controlar o que eu vou colocar para dentro de casa. Uhum. Agora, eu percebo agora nessa rotina que eu tô trabalhando, então eu acordo mais cedo, meu café da manhã geralmente é um shake de proteína com frutas vermelhas, que eu gosto, hoje eu já tenho, já é um hábito que, ok, quando é meio-dia e meia, eu já sinto a minha barriga fazer o barulho, Roncando. Uhum. entendeu? Só Qual que é o nível da fome nesse momento? a fome é 10, nível 10. 10. Igual o que a gente foi Uhum. pro restaurante turco, também era nível 10, 10 plus, assim, dava muita Uhum. fome. E aí realmente é onde eu arregaço de comer, entendeu? E come rápido, Então, muito rápido. an- antecipar isso, não deixar essa fome chegar na 10. De repente você pode treinar isso. É, de ter um negocinho no meio do caminho aí, né? Seja ou ter um negócio no meio do caminho, ou colocar alguma fibra dentro desse shake de manhã, por exemplo, para dar mais saciedade. Não sei se É um você já shake usa. de proteína vegetal, acho que tem fibra, Uhum. não sei. Não, mas acrescentar, não sei se você gosta, tipo, seja aveia, não sei o que que tem aí, Sim. linhaça, chia, outra fibra para trazer mais saciedade ou colocar um lanchinho no meio do caminho. Que aí você vai chegar na hora do almoço com uma fome 6, 7, talvez. Mas aí Vai ter já tempo de entra raciocinar. meu potinho de almoço. Ainda assim, tem bastante comida, mas ele é bem menor do que eu costumava comer, entendeu? Beleza. Porque Uhum, isso não vai sobrar comida no meu prato ainda, Lorena. Não vou jogar uhum. fora a comida. Então, o que que é para fazer? É reduzir as quantidades mesmo, É, entendeu? aham, Até você achar aí o meio termo. é. A Gabi falou aqui, porque a Gabi Uhum. também tá super nessa onda. Tá fazendo ginástica, yoga, tá super Legal. nessa onda. Mais uma dica ótima para comer consciente, porque no piloto automático a gente come com os olhos e com a ansiedade, né? Estou nesse time, né, É isso Gabi? aí. Aí minha mãe, para mim é mais fácil não começar a comer um pedaço de bolo do que parar de comer. É normal isso? A sua mãe é diabética, né? Eu acho que isso deve ter muita relação com essa questão. Pela restrição que ela precisa fazer, pensando numa doença crônica aí, então acredito que tenha mais essa relação com Minha esse mãe, bolo, a por minha conta mãe, disso. ela não gosta de cozinhar, não gosta de Uhum. cozinhar. E os alimentos que minha mãe perdeu muito o paladar, assim, Prazer, né? prazer na Uhum. comida, mas o que a minha mãe tem vontade de comer é batata frita, sorvete e bolo. Pensa. Uhum. E aí é muito difícil, porque ela tá sempre na negação. Uhum. Pela exigência da doença, né? É, Que não sei se está controlada ou não. Então, vai ter casos que vai precisar realmente de determinadas restrições, né? é, é uma luta. A Josiane, então estou destruída, Hum. não durmo bem, não como devagar e não presto atenção nas cores. O meu pai, só me alimento na frente da Não. TV, vou parar com isso. Legal, Boa, eu legal. também. A Josiane. Mas a Josiane que falou aí, né? Então, estou destruída. É muito comum esse pensamento de tudo ou nada, né? Ou eu faço tudo certo ou eu não faço nada certo. Calma que não é assim, né? Você ressaltou os comportamentos talvez não adequados, mas eu tenho certeza que tem muitos outros aí que são adequados também, né? Então, olhar para esse outro lado é importante, porque é uma situação que às vezes a gente já sofreu tanto, né? Seja com restrição, seja com comentários de outras pessoas, né? Enfim, com experiências negativas, que às vezes a gente acaba focando sempre no negativo. Vamos trazer o positivo também. Quando eu trabalho com pacientes para emagrecimento, a primeira coisa que eu faço é o que a gente vai incluir nessa alimentação, porque ele está tão acostumado a ter uma restrição. E aí fazer esse inverso faz muita diferença para o tratamento, até para a confiança mesmo, para a evolução, né, desse tratamento. Então, antes de pensar no que você vai restringir, pensa no que você vai incluir.
Então, as pessoas que têm dificuldade com comida, que não gosta de praticamente nada, é, entra nessa linha também? Eu atendo também transtornos alimentares, tem um transtorno que chama restritivo evitativo, que são pessoas que têm muito problema com a alimentação, assim, que não gostam de comer, não pensam em comida, ou tem muita restrição com textura, né, com sabor em si, são pessoas bem desafiantes de serem trabalhadas. Então, assim, é todo um cuidado para que a gente consiga incluir alguma coisa ou fazer com que ela enxergue de outro jeito essa alimentação. E quem tem algumas restrições, tem gente, por exemplo, que não come verduras e salada e nada. E eu como profissional, eu vou ter que lidar com isso, né? Ok, o que a gente pode fazer para trazer qualidade de vida para esse paciente dentro do cenário que ele tem? Eu não posso obrigar uma pessoa a comer verdura, por exemplo. Eu posso explicar o que está ali por trás, quais são os benefícios, para que ele seja responsável por isso. Assim, ele está sabendo de todo o cenário, ele vai tomar a decisão e ter a responsabilidade do que ele está fazendo com ele. Eu gosto muito de trazer essa responsabilidade para a pessoa. E aí, claro, primeiro passo é identificar, existe um transtorno alimentar ali associado ou não? É uma preferência, um hábito. Às vezes a pessoa está até aberta a ir experimentando algumas coisas e a gente vai gradativamente. Nossa, o que você acha que você consegue começar a experimentar? Porque a gente não nasce gostando de nada, a gente aprende ao longo da vida. Então, às vezes, ele teve tantas experiências ruins na infância com o alimento que ele não quer e não está aberto a consumir. Então, assim, é algo bem individualizado que a gente vai ter que investigar. Ai, Lorena, você vai falando, eu vou lembrando das coisas. O que você está rindo? A minha mãe, eu era mais chata para comer, a Lívia comia de tudo. E aí a Lívia também comia com uma boca muito boa. Eu falo, Lívia, isso é gostoso? E aí, por causa da Lívia, eu experimentava muitas comidas. Mas a minha mãe tinha uma coisa assim, aqui não é hotel, é isso que tem. Então você come ou você vai passar fome. Só que tinha um lance assim, eu não gosto de couve. Ou você pega com a sua mão ou eu vou pôr no seu prato com a minha. A gente aprendeu a comer de tudo, Lorena, porque não tinha opção, entendeu? Não existia. Tinha que experimentar, tinha que comer de tudo. É óbvio que eu gosto até de fígado de vaca. As minhas irmãs não gostam de fígado de vaca. Aí existe um bom senso de não forçar nesse ponto, entendeu? Porque realmente é muito específico. Mas olha como que as nossas experiências mudam. Eu tenho uma paciente que ela tem esse transtorno restritivo evitativo. A mãe dela, mas aí tem um autismo associado também, que descobriu depois de adulta. E a mãe dela, na infância, ela obrigou ela a comer banana e ela vomitou essa banana. Ela não come fruta nenhuma por isso. Exatamente por esse evento. E ela traz isso nas consultas. Então, assim, não tem nenhuma fruta que ela come que ela não está disposta a experimentar. Claro que tem a questão do autismo, né, que gera essa seleção, tem a questão do transtorno. Então, assim, a forma que a gente é apresentado aos alimentos faz muita diferença ao longo da nossa vida. Não para todas as pessoas. Tem pessoas que estão mais propensas ou não a desenvolver, por exemplo, esse transtorno alimentar. Então, é algo muito delicado mesmo. Funcionou para você, né? Provavelmente. Você gosta de comer de tudo. Muito, né? Acho que, sei lá. E a minha tia, a irmã da minha mãe, que é outra que faz uma comida que, assim, só de lembrar, minha boca já começa a salivar, que é minha tia de Viges, ela é bióloga. Então, a gente viveu muito na roça, a gente cresceu na roça, a gente vai para a roça até hoje. É um lugar muito importante para a nossa formação. E então a gente via matar o porco, a gente via matar a galinha, a gente via matar a rã, mas aquilo a gente dava muito valor para aquilo, porque a gente comia todo o frango, tudo, a gente comia simplesmente tudo. E ela dava uma aula de biologia pra gente até o prato, até a comida, o animal virar alimento, entendeu? E eu não sei, eu acho que é por isso que eu acabei meio que enveredando para essa área das biológicas, porque a primeira coisa que vem na minha cabeça é essa ligação do alimento com toda aquela explicação a moela, o estômago mecânico da galinha. Isso para mim é, assim, fascinante, sabe? Mas se você for pensar, é meio fora da curva, porque as pessoas poderiam ficar enojadas, é meio agressivo. Mas eu não sei, ela passava de um jeito que todas as crianças ficavam ao redor dela prestando atenção naquela aula de biologia que ela estava dando. É como a sua visão de mundo, né?
Outra pessoa pode olhar esse cenário e decidir nunca mais comer carne por conta disso, por exemplo. É, A grande parte dos veganos adultos tem alguma relação com algum alimento com animal na infância por conta disso. Então, cada um vai reagir às experiências de uma forma, é o que a gente chama de visão de mundo. Então, somos únicos, não tem jeito, somos únicos e verdade. muitos especiais. Então, é respeitar isso, não tem o que a gente fazer. É. Eu, por exemplo, eu não como fígado de boi, porque eu era obrigada a comer na infância. Eu tenho essa memória clara, assim. Tem que comer fígado de boi. Hoje eu não como. Uma das poucas coisas que eu não como é fígado de boi. Por conta disso, eu tenho essa lembrança. E olha como que isso impacta, né? Sim, sim. A Josiane falou aqui, então. Então seria. A Josiane que falou que ela está destruída. Falou, então seria uma reeducação alimentar ou reaprender a comer? Detalhe, viu, Lorena? A Josiane está no Iraque. Nossa, que legal. Estamos internacionais, São os muito. internacionais. Legal. É, sim, educação alimentar é um termo, né, que se dá para essa. Eu gosto de chamar de melhores escolhas. Nem uso muito mais reeducação alimentar. Eu gosto de trazer isso para o paciente. Que melhor escolha você pode fazer hoje? E aí você ir construindo as suas preferências. Eu dou muito essa autonomia para o paciente. Claro, quando não tem nenhuma doença associada grave, por exemplo, que realmente precisa restringir algumas coisas, mas eu trago, e a gente consegue fazer isso com informação, com conhecimento mesmo, assim. Poxa, do que eu estou precisando nesse momento, qual é o tipo de alimento que eu preciso, quais vão ser as melhores escolhas que eu posso fazer nesse momento. Então pensa, Josiane, nesse sentido de melhores escolhas no dia a dia, porque é isso que vai trazer o resultado final. É dia a dia ali, o somatório de tudo que vai te trazer um resultado. E o corpo pede, né? Porque assim, às vezes eu tenho o craving, aquela vontade de ter o chocolate. Mas às vezes também me dá vontade da acidez de uma laranja, Uhum. sabe? Parece que o corpo pede, assim, o E feijão. como que você consegue perceber isso? Então, na minha cabeça, essa questão mesmo da vontade, de chega a salivar, assim, a necessidade de ter. Sim. Mas você só consegue perceber se você estiver presente, né? Se você estiver se auto-observando, se você estiver atento a isso. É, Se você estiver no automático, provavelmente você não vai ter essa diferença assim, do que você está buscando. olha, Lorena, É isso que você sente? bastante coisa mudou para mim nos meus 40 anos. Eu realmente passei a olhar as coisas mais para mim agora, porque eu comecei a dar um basta de muita coisa que eu estava cansada, que às vezes era a pressão que eu colocava em cima de mim mesma, porque Uhum. se fica ouvindo muitas essas vozes externas. Então, sim, hoje eu estou mais atenta, mas eu decidi entrar nesse processo de autoconhecimento que foi muito fundamental. Eu ainda estou nesse processo, é muito dolorido, mas Uhum. assim, coincidentemente ou não, foi o período que eu consegui emagrecer em plena pandemia, né? Uhum. Então, Você acha que foi coincidência? não, não acho que foi. Não acho que foi. Então tá Mas bom. assim, eu não existe uma perfeição, é isso. Hoje eu consigo Com lidar melhor, certeza. com menos culpa nessas oscilações. Eu sei que nunca vou Exatamente. conseguir manter o linear, né? Ninguém vai, né? É, Senão a então, gente nem saberia o que é o linear se não tivesse os altos e baixos. e eu acho que assim, o ponto final foi quando a gente contratou uma pessoa para ajudar a gente, um personal trainer aí do Brasil, e ele veio com uma dieta, uma série de exercícios que era absurda. Tipo, somos sedentários, estamos fora do peso, e aí veio com uma série de exercícios absurdas e uma alimentação que, primeiro, ele não era para passar alimentação porque não é da competência É, desse profissional, esse mas dele. ele trabalhava com a esposa dele. E veio agora, em 2020, recente, a meia maçã. A meia maçã é uma coisa tão emblemática para mim que a pessoa que me manda comer meia maçã perde toda a credibilidade. Entendeu? Uhum. Porque é uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito nas dietas. Eu não acredito. é, eu não acredito realmente nas dietas, sabe? Contar pontos de comida, ficar na balança.
Funciona com uma pessoa ou outra, mas não funciona com todo mundo. A minha experiência é o efeito rebote, é a volta, porque Uhum. eu vivi isso. Então eu já comi Sim. 1.200 calorias e fiquei tremendo, achando que ia desmaiar, de não conseguir segurar o pote na mão e cair, e quebrar o pote no chão. Então eu falo assim, não é. Eu sabia que existia aí uma desconexão, que hoje eu tá um pouco mais clara na minha cabeça. Mas é isso, eu tenho usado muito das práticas integrativas e eu acho que agora também eu dei uma estagnada e eu acho que agora eu vou trabalhar com outras coisas para tentar acionar mais e tentar sair desse ponto, Isso. né? Isso, exatamente. Tem uma estatística que fala que 95% das pessoas que fazem dietas restritivas reganham todo o peso ou mais num período de 3 a 5 anos. Eu vi. Então, a longo prazo não funciona. Isso, assim, jamais o que está comprovado pela ciência, né? Funciona de forma muito pontual, né? Essa restrição. Mas há realmente esse efeito rebote aí. Então, eu também não acredito nas dietas restritivas, acredito em melhores escolhas e individualizar para cada pessoa. Isso. É basicamente isso. Cada organismo é de um jeito, cada pessoa tem sua história, tem sua bagagem, tem sua genética. E aí a gente entendendo como é que vai funcionando esse metabolismo e ajustando dentro das preferências, dentro do que é possível ser feito no cenário que a pessoa está, isso é muito importante. É o exemplo que você falou do personal aí, né? Veio com exercícios mirabolantes que não serviam para você, talvez para outras pessoas serviriam, né? Então, identificar, individualizar isso, para mim, é o caminho. Não tem que fazer fora disso, né? Se a gente colocar todo mundo na mesma sala, né, no mesmo balaio, vai funcionar para alguns e não vai funcionar para outros, Tá, né? Por isso que eu gosto de trabalhar muito com essa individualidade. muito. A Josiane, não sou gorda, mas quero me alimentar de forma saudável, mudar hábitos. Sabe um exercício legal de se fazer para quem está querendo essa mudança de hábitos? É entender o porquê que você quer fazer isso. Quais são os ganhos que você vai ter mudando o hábito? Mas não vale falar assim, emagrecer. Né? O que isso vai te trazer de bom? O que emagrecer vai mudar na sua vida? Pensando em todos os aspectos, você refletir sobre isso é importante para que você, opa, eu preciso mudar alguma coisa. Então, se eu quero chegar nesse lugar, o que eu preciso fazer? Porque se eu continuar desse jeito, vou me manter da mesma forma. E aí você vai traçando e trazendo estratégias pontuais, pequenas metas. Eu gosto de trabalhar com pequenas metas mesmo, para que nesse treinamento dessas pequenas metas, elas virem um comportamento, virem um hábito. A gente transforma esses comportamentos em hábitos repetindo, treinando, não é de um dia para o outro. Por isso você falou que é trabalhoso, que dói esse autoconhecimento, porque é justamente isso. A gente precisa treinar no dia a dia para que naturalmente isso se transforme num comportamento. É o caso também das substituições que você tem feito hoje. Imagino que esteja muito mais fácil, muito mais natural para você fazer determinadas substituições, porque você veio treinando isso. Sim, com certeza. Meu pai falou, fígado, tô fora. A Tatiana Zanardo, esse Concordo. tema é interessante porque as pessoas logo pensam que vão deixar de comer o que gostam. Mito, mito de visita a nutricionista. Mas o fato de incluir coisas novas, acho que ela, acho que é isso. Naturalmente, Oi. é. É, você entendeu? Não, travou. Travou aqui, né? Uhum. Ai, É gente, o que? É uma cadê? pergunta? É um Não, é um comentário? comentário. Ficou nos comentários e cadê? A Josiane de novo, meu corpo pede farinha, água de coco e acarajé. Que delícia. Ah, a Xenise tá aqui, gente. Que A baiana. legal. Oi, Xenise. Ah, gente, agora eu não acho o comentário. Por isso que às vezes eu peço pro pessoal escrever nas perguntas, porque o Tem que ser. comentário nem sempre acompanha. Eu posso fazer uma sugestão de uma leitura que eu tô. Claro, por favor. Enquanto você está olhando os comentários aí, eu não terminei de ler esse livro ainda. Chama Autocompaixão.
não sei se alguém já viu, é de uma doutora na Universidade de Berkeley, na Califórnia, e ela trabalha no Instituto lá de Psiquiatria, e ela fala muito dessa questão de autoestima, mas voltada para a compaixão, né? Como que a gente pode trazer isso no nosso dia a dia para diminuir a crítica, né? A crítica, ela gera muitas consequências, inclusive aumento de cortisol, por exemplo. E cortisol, que é o hormônio do estresse, está relacionado à depressão. Então, é uma leitura bem legal, uma linguagem simples, então ela pega esses estudos científicos e traduz numa linguagem bem simples, muito, muito interessante. Quem tiver Muito legal. interesse aí por esse tema, vale muito a pena. Ai, Lorena, olha só, já são 9h15 aí para vocês. Não Se é? deixasse, a gente falaria aqui infinito. A Chenise falou, oi, amando o tema. A Chenise me ajudou bastante aqui no Saia da Toca. E agora eu estou Legal. feliz que ela está aqui participando. Realmente esse tema é muito interessante. A Gabi perguntou qual é o nome da autora, por favor. Christine Neff. Christine Neff. Ah, tá. Christine Neff. Cadê? Eu tenho uma caneta aqui, eu vou anotar, porque depois eu deixo na descrição do vídeo também. Uhum. E tem, cada final de capítulo tem exercícios práticos para desenvolver a autocompaixão. Muito legal, muito legal. Ô, Lorena, eu nem sei como te agradecer. Foi muito. Ah, aqui, a Tatiana. Era para dizer que o fato de incluir novos alimentos primeiro, antes de pensar em cortar tudo, é diferenciado. Nem todos os profissionais trabalham assim. Adorando o bate-papo. Agora fez mais sentido. Mas eu acho que não fez sentido porque eu perdi o comentário, sumiu. Eu também acho que tudo. Desde a criança, né? Toda vez que você fala não para a criança, ela vai colocar o dedo na tomada. Uhum. Então, se alguém falar para você, não coma. Vai dar mais vontade, né? E restrição, pensando aqui, até pacientes que têm, por exemplo, um transtorno de compulsão alimentar, se você restringe determinado alimento, isso é gatilho para acionar essa compulsão. Total. Então, às vezes até a pessoa não tem transtorno alimentar, mas tem algum comportamento transtornado, e se você restringe, proíbe determinada coisa, aí que vai ser acionado esse gatilho. Então, incluir esse alimento faz muita diferença. Sim. Assim, estou agora amamentando e agora fico louca com as dicas do que pode e o que não pode comer. Porque aí agora ela passa pro Henry, né? Principalmente se o bebê tiver alguma alergia, né? Aí é um caso bem específico. Certas coisas vai ter que ser restringidas também. Ah, Josiane, excelente a live, a Gabi, sensacional essa live, gratidão a vocês. Lorena, muito obrigada. Vontade de ficar aqui batendo papo, assim, infinito. Me trouxe muita reflexão, me ajudou, com certeza ajudou outras pessoas também. Eu acho que a gente já saiu daqui com mais autocompaixão de aceitar os dias que a gente vai comer alimentos não tão saudáveis assim, porque algum dia vai acontecer, né? E tudo bem acontecer, o negócio é só voltar para a linha de novo. E exatamente. Muito interessante, eu acho que é isso, gente. E a Lorena falou no começo da live, hoje essas práticas integrativas, elas já estão disponíveis no SUS, né? Desde 2007, na verdade, já fazem parte. Em 2017 teve uma atualização de incluir mais algumas práticas integrativas e nesse ano foi ampliado para todos que trabalham fora do SUS. Como eu já trabalhei no SUS, então eu usava Mindfulness lá no SUS, por exemplo, para fazer grupos, né, de idosos, grupos da população lá. Então era uma experiência bem, bem legal mesmo. Então não é algo tão novo assim, né? Está sendo novo para a gente, mas para o público do SUS. Claro, de novo, né? De acordo com os profissionais, né, que você trabalha, é algo que já existia há mais tempo. Mas o fato de ser acessível, porque quando a gente pensa nessas terapias, a gente pensa logo em mais investimento, né? E hoje pode ser encontrado no SUS, bem ou mal, né? Que a gente sabe que existe uma fila, às vezes o tempo de atendimento é mais demorado, mas o SUS é um sistema
ótimo, atende todo mundo. Uhum, E quando você tem sim, disponibilidade do recurso, ele está aí para todo mundo. Então, acho que a gente tem que valorizar, assim, esse com lado, certeza. né? Uhum, com certeza. Obrigada, tá? Eu Obrigada te, pelo agra- convite. eu te Adorei bater esse agradeço. papo aqui. Quero dizer que eu estou lá disponível. Pode me seguir aí no Instagram. Sou bem flexível mesmo. Pode me acionar se precisar. É Não perca isso. essa Faço oportunidade, hein, atendimentos. gente? Também faço atendimentos online. Então, quem está aí do outro lado do mundo e quiser bater um papo, é só me acionar Viu, também. Josiane? Daqui a pouco eu entro nessa. Posso terminar essa live com uma frase que eu achei aqui no Óbvio, livro, que acho que claro. vai resumir bastante. Ela diz assim: comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer é mais do que escolher um alimento e dar para uma criança. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação com autorrespeito, nossa conexão com nossos corpos e compromisso com a vida. Nossa, é isso. Eu amo essa frase. Maravilhosa essa frase, gente. É isso mesmo. Comer é relacionamento com a gente mesmo e com os outros. Isso aí. Aí Lo- desvendar isso vai trazer muitas respostas aí para Vai. quem está procurando, né? Lorena, muito, muito É, obrigada. Essa live foi muito é. sensível, foi muito delicada, foi linda mesmo. E assim, quando a live passa voando, é porque realmente a live É, foi muito boa. que bom, Eu que gostaria de bom. agradecer todo mundo que participou, que esteve presente, que esteve aqui com a gente. Então aproveita, a gente entra no canal da Lorena, vem comigo no Saia da Toca, vamos estudar mais. Olha quantos temas de TCC surgiram hoje. Muito. A Lorena está aí super disposta, então se você quiser saber um pouco mais, quiser desenvolver algum estudo nessa área, vocês têm a Lorena, né, fazer um networking para se aprimorar, para adquirir mais conhecimentos. Já são, ela falou, 13 anos já nessa área, né? Bastante tempo. É, Então, aproveitem, gente, saiam da toca, entendeu? Saiam da sua zona de conforto, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos criar consciência, vamos olhar para a gente mesmo, porque esse é o segredo. Lorena, obrigada, bom obrigada. restinho de semana, boa noite para você. E o que você precisar também pode contar comigo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Beijo. Tchau.